Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a jornalista Joana Ferraz. Bem-vindos ao nosso videocast Cafezinho com a Enfermagem. A gente entrou recentemente nesse novo formato, que agora a gente não tá mais só nas plataformas de áudio e também tá no formato de vídeo. Então, a gente está muito feliz com esse novo formato de videocast e esse é o segundo episódio que vai ao ar no ano de 2025, dentro de uma série aí de outras publicações que a gente vai fazer com assuntos de interesse da enfermagem e, claro, da sociedade. E para o nosso segundo episódio de 2025, a gente vai falar sobre cuidados paliativos e a atuação da enfermagem, né, dentro desse contexto. E para conversar com a gente, temos um timaço aqui hoje no estúdio, começando com a Kelly Meller Sangoy. A Kelly, então, ela é enfermeira oncológica e paliativista, trabalha há 22 anos na área da oncologia, docente na URI de Santo Ângelo, mestre em Ciências da Saúde pela PUC e doutoranda em Atenção Integral à Saúde pela Unijuí. Ela também é integrante da Frente Paliativistas e associada pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos e da Rede de Cuidados Paliativos da América Latina. Bem-vinda, Kelly, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, pessoal. Então, prazer estar aqui hoje, né, aceitando esse convite do Cafezinho com a Enfermagem. A gente já escuta o cafezinho há muito tempo e agora nesse formato de videocast presentes aqui. Coisa boa. A Kelly já participou, né, Kelly, de uma live conosco falando de navegação e enfermagem e está nos prestigiando aqui, fez uma longa viagem, porque a Kelly mora em Santo Ângelo, então ela está aqui hoje com a gente no estúdio em Porto Alegre. Obrigada mais uma vez, Kelly. Obrigada a vocês. Junto com a Kelly e comigo, temos então o Vitor Prazido. O Vitor é formado em bacharel em enfermagem pela PUC, mestre em gerontologia biomédica pela Escola de Medicina da PUC também, pós-graduado em cuidados paliativos pela PUC do Paraná, com especialização em oncologia clínica. Atua como coordenador e como responsável técnico de enfermagem no Instituto do Câncer Infantil, o ICI, no segundo Hospice da América Latina de Cuidados Paliativos Pediátricos. Esse local, né, Vitor, é conhecido como Casa ICI. E também é professor, mestre da graduação em enfermagem da Atitudes Educação aqui em Porto Alegre. Bem-vindo, Vitor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse tema, né, que é de suma importância e que vai nos trazer muitas quebras de tabus e uma grande troca de conhecimento, tanto para os profissionais quanto para a população em geral, né? É isso aí. Obrigada, viu, Vitor? Bem-vindo de novo. E, para completar aqui o nosso timaço, né? Eu falei que era um timaço, e é de fato. A gente tem a nossa querida conselheira Rosane Mortari Ciconet. A Rosane é professora do programa de pós-graduação, o PPG, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, enfermeira com mestrado e doutorado em enfermagem, membro da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, a CONUI, do Conselho Federal de Enfermagem, até maio do ano passado, e, atualmente, membro do Comitê Nacional de Enfermagem em Desastres, Catástrofes e Emergências de Saúde Pública, também do Conselho Federal de Enfermagem. É idealizadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Porto Alegre, conselheira do Corém RS nas gestões 2021-2023 e na gestão atual 2024-2026. E coordenou, ano passado, em 2024, o gabinete de crise do SOS Chuva, que foi formado pelo Corém RS para dar apoio e suporte aí aos profissionais de enfermagem atingidos pela enchente. Rosane, obrigada mais uma vez por ter topado e por estar aqui conosco hoje nesse videocast. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com os colegas, com a Kelly, com o Vitor e contigo, Joana, e porque esse tema é um tema que nos desperta muita atenção para a gente poder refletir, se preparar, né, pensar estratégias de cuidado. Então, acho que vamos ter um momento muito produtivo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Rosane, mais uma vez. E assim, a gente conversa
para quem não sabe o processo, né, do nosso videocast, a gente conversa antes, teve um encontro prévio, a gente estava aqui nos bastidores do nosso estúdio antes de entrar para a gravação de fato, conversando sobre o tema, né, do nosso videocast. E como o Vitor já bem falou, hoje acho que a gente vai quebrar alguns tabus aqui, ou ajudar a começar a quebrar alguns tabus aqui. E eu queria que vocês começassem explicando, Rosane, Vitor e Kelly, afinal de contas, o que são cuidados paliativos, né? Porque eu acho que ainda existe muita dúvida sobre esse termo, do que se trata, a que tipo de paciente, enfim, né, pode se dar essa assistência, né, na área dos cuidados paliativos. Então, eu queria que a Kelly falasse um pouquinho, vou seguir a minha ordem aqui. A Kelly, depois a Rosane, depois o Vitor, só para a gente entender, começar a entender o que são cuidados paliativos. Cuidado paliativo, então, Joana, ele tem vários conceitos, né? Vem vindo conceitos desde a OMS, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Rede Latino-Americana de Cuidados Paliativos, mas ela é uma abordagem, né, terapêutica, multiprofissional de cuidados que se oferece a algum paciente que está no momento com uma doença ameaçadora à vida. Essa abordagem ela deve ser oferecida desde o diagnóstico da doença, quando é uma doença que vai perfazer um período longo de manejo de sintomas, de muito sofrimento, o cuidado paliativo ele já vai beneficiando. E a gente costuma também, às vezes, palpar de fato para quem não conhece a temática, a gente pergunta, né, se aquele paciente vai efetivamente se beneficiar de uma abordagem no próximo ano, ou ele tem risco de vir a morrer no próximo ano, é o paciente que pode se beneficiar do cuidado paliativo. Mas nós temos princípios, né, baseadores do cuidado paliativo, então existem vários conceitos, mas mais ou menos nesse sentido. Vitor, o que são cuidados paliativos? Assim, como a Kelly trouxe, né, fez as colocações bem importantes, bem como a questão de trazer o cuidado paliativo hoje, né, e vamos voltar naquela quebra do tabu, né, que falar hoje ainda gera alguns desconfortos, né, e alguns, por ter diversos conceitos, né, e entendimento, né, tanto para as equipes, né, profissionais da saúde e até mesmo para a população em geral, né, os cuidados paliativos hoje, ele está muito hoje já, que a gente vai abordar posteriormente com a questão da política nacional, do que saiu em 2024, de que cuidados paliativos, né, está concomitante ao tratamento de um paciente que tem uma doença ameaçadora à vida, né? Ou até mesmo uma doença crônica, né? Onde a gente vai ter um êxito, talvez, com uma curabilidade ou não, né? E bem como a Kelly trouxe, embasado em diversos pilares, né? Para que a gente possa ter um tratamento efetivo ou, né, se destinar ao cuidado de uma qualidade de vida melhor, né, em todas as esferas, como uma esfera física, né, a esfera espiritual, esfera psicoemocional e também social, né. Sim. E para a Rosane, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, Rosane, porque a gente está aqui com os dois enfermeiros que atuam, né, na área dos cuidados paliativos. Na reunião prévia, na conversa prévia que tivemos, a Rosane e eu, a gente falou que a gente aprendeu muito ali naquela conversa e iremos aprender hoje com vocês. E eu queria que tu me falasse um pouquinho, Rosane, como que é para ti, como que tu enxerga, na realidade, a área de cuidados paliativos e como que é para os profissionais da enfermagem, né? Porque aqui a gente está falando com os profissionais da enfermagem, que existe, sim, muito esse pensamento de não, vai haver a cura, né? Vai haver a reversão, né? O cuidado que eu vou prestar é focado nisso. E o cuidado paliativo não é exatamente nesse sentido, né? Ele traz um outro olhar da assistência de enfermagem para esse paciente. Então, como que é para ti, enfim, com a sua larga experiência na enfermagem, como que tu vê hoje a inserção, né, da enfermagem nos cuidados paliativos? Eu penso que essa é uma área extremamente necessária de olhar, né, da enfermagem.
e ele é uma abordagem, como os colegas falaram, que nos faz olhar para prognósticos que não são bons, né, na maioria das vezes, acho que em todas as vezes, mas se preparar as estratégias de cuidado para uma condição de vida digna, que eu acho que é isso que ele não tem talvez a quebra de um dos paradigmas seja essa, né? Garantir uma assistência de enfermagem qualificada com dignidade, para um final de vida, né, ou um desfecho que seja digno, sob proteção, com cuidados de enfermagem, com profissionais preparados para isso e sabendo lidar com os limites, né, sabendo administrar com mais leveza e mais sabedoria a questão da finitude, né? E eu acho que isso é um desafio muito, muito, muito importante para a nossa categoria, porque nós estamos em 100% das ações de cuidado, qualquer que seja o nível de atenção, né? A enfermagem está presente, né? É a maior força de trabalho, então a enfermagem vai estar sempre presente em todas as etapas do cuidado. Então, por isso que nós precisamos olhar tanto na assistência quanto lá na formação, né? E quando a Joana descreveu o meu currículo, eu venho da urgência, minha trajetória. O que tem a ver a urgência com cuidado paliativo? Mas é justamente o meu interesse pelo tema também é nesse sentido de que os profissionais em geral, e principalmente os profissionais que trabalham na urgência, muitas vezes vêm preparados para atos, né, quando se fala, usa a expressão, né, de salvar vidas. Acho que a gente salva vidas também no seu desfecho, né, no seu desfecho digno, no seu desfecho com atenção suficiente, num trabalho multiprofissional, né, que não somos só nós, embora a enfermagem esteja em 100%, né, dos pontos da rede de atenção e na questão assistencial, mas também num trabalho articulado com as outras profissões para se complementar, né, e para olhar focado, centrado, cuidado centrado no usuário, né, e olhando todas as necessidades desse usuário e também da sua família, porque acho que talvez seja um momento da vida onde a família precisa estar muito perto e muito preparada para viver aquele processo de adoecimento e morte, né, que acho que é mais ou menos nessa linha, assim, a minha visão em relação ao cuidado paliativo. Perfeito, Rosane. Antes da gente seguir adiante para falar dessa política, né, nacional de cuidados paliativos, então que muito nova, né, muito recente. Exatamente. Eu queria que a gente falasse, o Vitor, na nossa conversa prévia, falou que, bom, cuidados paliativos também não se aplica apenas ao processo de terminalidade, né, do fim de vida. Em que áreas, em que situações a gente pode, Vitor, aplicar os cuidados paliativos? Na verdade, a gente costuma, enquanto paliativista, dizer que todos somos paliativos, né? Porque em algum momento da vida, a gente sempre vai ter alguém com uma doença crônica, né? E a gente sabe, vamos usar um exemplo, uma pessoa que descobre uma hipertensão que não é tratável, ele tem uma doença crônica, não é reversível, né? Então, ele pode, em qualquer momento, estar com uma doença ameaçadora à vida, por exemplo, que vai levar um AVC, né? Sim. Ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio, que, né, tá ameaçando a vida dele, né? A gente sabe que muitas questões são voltadas, principalmente, eu acho que eu e a Kelly aqui, principalmente como oncologistas também, né? Na área da onco. A onco é uma área muito vasta e que, sim, traz muito medo, né? Pro paciente, né? Em que está acometido, claro, o meu trabalho hoje é com a pediatria, né? E a criança tem todo um pensamento tem uma formação não tem ainda, né? Por mais que ela saiba do que está se passando em alguns momentos, outros não. Sim. A oncologia hoje, principalmente, ela tem uma questão atrelada muito
concomitante aos cuidados paliativos. Mas também não vamos fugir muito, né, da questão da conselheira que trouxe da emergência, né? Lá entram muitas pacientes que estão com doenças ameaçadoras à vida. Elas não deixam de também ser pacientes paliativos, né? Porque a gente está com esse conceito de que, portanto, tem uma doença ameaçadora à vida, eu sou um paciente paliativo, né? Então, a gente tem todas essas aplicabilidades, né, no cotidiano e em diferentes setores ou em diferentes pontos da rede, né, de atenção, em que a gente vai estar atuando com o cuidado paliativo, né? Sim. Na realidade, a gente sempre fala que a enfermagem está 24 horas ao lado dos pacientes, né, à beira do leito, enfim, em diversos pontos dessa rede de atenção à saúde, né? Então, na realidade, o cuidado paliativo é mais um ponto, né? Mais uma área que vocês estão atuando e sim, promovendo saúde, né? Promovendo bem-estar, promovendo cuidado e dando assistência, muitas vezes não só para o paciente, depois o Vitor e a Kelly vão trazer alguns relatos seus aqui, de apoio à família, sim, né, Vitor? De, enfim, todo um trabalho que é feito, mais aí, claro, né, na fase da terminalidade de vida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa política, né, Kelly, de cuidados paliativos, essa política nacional, e uma dúvida que nos surgiu, o que uma unidade de saúde, o que um serviço de saúde precisa ter, né, quais itens, enfim, né, que ele precisa atender, quais requisitos para ser considerado uma unidade de cuidados paliativos. Então, é um mix aqui, uma pergunta mix. Antes da Política Nacional de Cuidados Paliativos ser aprovada, em 2024, se criou alguns movimentos, né, através da Academia Nacional, que para nós é uma referência, um movimento social frente paliativista. Desde 2022, nós viemos trabalhando com os conselhos municipais de saúde, elegendo delegados no município, no estado, a nível federal, para que esses delegados pudessem ser uma força para que a gente pudesse aprovar a política. Então, no finalzinho, né, ano passado, a Política Nacional de Cuidados Paliativos ela foi aprovada, né? Ela tem alguns pilares, né? Entre os pilares da política estão a governança, a desmistificação, como o Vitor disse, da cultura de cuidados paliativos para a comunidade também e para os profissionais de saúde, prover medicamentos e insumos, e vem junto com a política uma estratégia de matriciamento, né? Então, são duas equipes que podem ser habilitadas. Uma equipe de matriciamento, que funcionaria mais ou menos como a equipe do TEACOLE, né? Matriciando com telesaúde, orientando, ensinando, né? Esses municípios que estão atrelados a essa macro-região, e as equipes assistenciais, que são as equipes que estão ali diretamente ligadas no atendimento às demandas, ao manejo dos sintomas dos pacientes. E essa política é uma vitória, porque, como a fala da Rosane trouxe, né, fazendo um link ali na fala dela, na emergência, né, os pacientes vêm e, às vezes, é um paciente que ele precisaria de um plano de cuidados, que no cuidado paliativo você pode fazer plano de cuidados trimestrais, semestrais, pequenos períodos, porque a mudança ela vai avançando, né, e o paciente vai piorando. Então, o que hoje é um plano de cuidado para aquele paciente, daqui 2 meses pode modificar. Então, esse paciente, quando ele tem bem especificado um plano de cuidados, quando ele chegar na emergência e aquele serviço da emergência conhece o paciente, ou busca lá, né, no sistema, ele vai saber que aquele paciente precisa de um manejo de dor, que aquele paciente já entendeu o seu processo de doença, você pode abordar ele e a família de uma forma diferente, né? Então, isso seria o ideal. Mas hoje, na realidade, nós temos menos de 1% de pessoas que necessitam de cuidados paliativos sendo beneficiadas. No Brasil, nós temos aí uma população que precisaria, no mínimo, 5.000 serviços de cuidados paliativos. Hoje, nós temos aí um pouquinho mais de 200.
Então, isso é muito grave. Então, essa política, ela emergiu de um grito da comunidade, né? De pacientes que sofreram e sofrem muito, né? Então, a política, ela veio, assim, para ajudar mesmo, com incentivos e com planejamentos a médio prazo, até da criação de centros regionais de cuidados paliativos. Então, isso vai beneficiar muito essas instituições que, a gente sabe, às vezes tem unidades que de 40 pacientes, 25, 30 estão em cuidados paliativos. E nós, a enfermagem, como a Rosane, voltando à fala dela, disse, 24 horas ao lado do paciente, nós não aprendemos o que é cuidado paliativo na nossa graduação. Nós não sabemos nada sobre isso. Então, a gente precisa procurar uma especialização, né, para entender, para se preparar. Então, Rosane? Tem uma coisa que eu acho bem importante em relação à questão da política, né? A Kelly traz uma política muito nova, né? E acho que as políticas públicas, elas surgem, se implantam muito a partir da mobilização popular, né? Que é a população que sabe do que ela precisa. Sim. E também, obviamente, né, de um governo que faça uma leitura das necessidades da população, e acho que a leitura passa muito por esse perfil nosso epidemiológico, né? A população brasileira está envelhecendo, nós já, né, temos similaridade com outros países, né? Então, a taxa de natalidade muito baixa e as pessoas estão envelhecendo, e é bom, né, que envelheçam, mas envelheçam com saúde, né, também. E eu acho que a política nacional, ela vem no modelo, ela aporta recurso, isso é importante, né, que a Kelly mencionou, ela, e como todas as políticas públicas, né, na rede de atenção à saúde, então tem recurso para financiar, para custear as equipes, né, matriciais, equipes assistenciais. E quero chamar atenção para um aspecto que também, de novo, a enfermagem está em posições de gestão importantes. Né? Nós temos ótimas notícias, nós tivemos vários colegas que estão ocupando, por conta das eleições municipais também, ocupando cargos de gestão, temos secretários de saúde, temos pessoas em lugares decisivos na gestão. E eu quero chamar atenção para isso, né? Para que a enfermagem se aproprie do que existe regulamentado e lute pela implantação nos lugares onde atua. Porque essa é uma área que precisa, como a Kelly trouxe, é muito pequeno ainda quem tem acesso. E tem uma necessidade maior. Então, assim, os profissionais de enfermagem que estão ocupando esses lugares, que se apropriem e que façam esforços para conseguir responder à necessidade da população. Nossa população, né, com esse perfil, e que lutem por isso, porque somos nós que podemos instrumentalizar os gestores para a adoção, né, dessa política em incorporação, porque a política não basta ela estar ali no papel, escrita, publicada no site do Ministério, se os gestores não olharem para isso e digam, que legal, isso existe, eu vou lutar para que o meu município, a minha região, vou pactuar, né, se existem as possibilidades de centros regionais, vou pactuar com a minha região para que isso aconteça, porque não precisa cada município ter, né, o seu serviço, mas então pelo olhar em cima do Estado. Então acho que tem coisas muito importantes da enfermagem se apropriar. Obviamente que o lugar da assistência ele é fundamental, mas também os espaços de formulação da política pública para aquela região, para que a gente dê vida para essa política nacional e para que a gente tensione a criação desses lugares, porque pelas experiências que eles compartilharam, né, no dia que a gente conversou previamente, quanta coisa boa acontecendo, de um cuidado genuíno, multiprofissional, olhando para a família, olhando para o paciente. Então, enfermeiros e enfermeiras têm esse papel, né, de formuladores, gestores, e a gente precisa aplicar e exigir, né, nesse movimento social também, empoderar a população para que exija que esses espaços aconteçam, né, e existam na prática, né. A gente sempre comenta, né, além dessa assistência, né, multi que vocês prestam,
a enfermagem impressa está em diversos espaços, né? É isso, são agentes transformadores de realidades, né? Porque vocês estão muito perto dos pacientes, né? E sabem quais são as necessidades, né? Quer dizer, a Kelly bem trouxe, a necessidade seria de 5.000, hoje existem 200, né, serviços, enfim, no país especializados. Como que a gente faz para consertar isso? Como que faz? A previsão da política é que só no Rio Grande do Sul se implantem 80 serviços, né? Então, são aí milhões de reais de financiamento, mas a realidade, né, aproveitando, Joana, a realidade em alguns municípios está bem difícil. Mesmo a política, como a Rosane falou, né, a enfermagem é a que tem que convencer o gestor, né, e mostrar. Tem algumas realidades, alguns municípios já implementaram, né, já habilitaram suas equipes matriciais, assistenciais, e por outro lado, alguns municípios estão encontrando as portas fechadas nas instituições de saúde, né, porque você sabe que tem a política, você, né, algum enfermeiro, alguém da saúde entra em contato com os gestores, mas eles batem naquela tecla do financiamento, do recurso não é suficiente para a contratação da equipe. Da mesma forma, alguns municípios também que não tem também o programa Melhor em Casa, que é um programa que vai muito, né, em contrapartida com o cuidado paliativo, então estão encontrando muita dificuldade. Então aí, né, os enfermeiros que estão nos vendo, nos ouvindo, né, é um momento da mobilização, né, falar sobre a política, divulgar nas mídias sociais para que a população também possa ver, né, mais a necessidade. Claro. Acho que esse é o momento. E se preparar, e né, se preparar para poder fazer toda essa articulação, tanto assistencial quanto gerencial, né? Que cuidado paliativo, né? Isso, assim como a gente tem a doença crônica para atender, vai ter essa fatia em algum momento, né? Enfim. Eu já vou aproveitar o gancho, então, e já vou perguntar das experiências de vocês, né? Porque a Kelly e o Vitor nos trazem duas realidades distintas, né? Quer dizer, público distinto, né, que vocês prestam assistência, enfim, e os dois têm experiências bem recentes, eu acho que até do Vitor é mais recente, e queria então que ele explicasse um pouquinho pra gente como é que é a casa ICI, como que ela foi implantada, né, e acho que é importante, vindo ao encontro aqui do que a Rosane falou, vamos nos apropriar dessas informações, vamos entender como é que funcionou o processo, para, né, de fato levar a política à frente e tornar ela cada vez mais palpável e realizada, né, que saia do papel. Então, Vitor, nos conta um pouquinho como que foi o teu processo. Tu até falou que tu era enfermeiro intensivista, aí agora tu trabalha na área de cuidados paliativos. Nos conta um pouquinho brevemente da tua trajetória e sobre a casa, como que foi a implantação da casa. Claro. Então, a minha formação eu sou emergencista e intensivista, né? Fui para a área da geronto, né? Lá pensando já em trabalhar com o processo de envelhecimento, né? Pensando na população que vem envelhecendo, enfim, né? Mas com um olhar sempre de emergencista e intensivista. Sempre foi aquilo, salvar vidas. A missão é salvar vidas, né? E dentro disso, depois fui também para a atenção primária, que era um olhar que eu tinha e que eu sempre gostei muito de trabalhar com saúde pública, né? E fui para a gestão da atenção primária. E dentro desse processo todo me surgiu um desafio muito grande, né? Que foi proposto pelo Instituto do Câncer Infantil, né? Que é uma ONG que a gente tem aqui no estado há 33 anos, completando no ano passado, final do ano passado, que foi uma idealização do nosso superintendente, Dr. Brunetto, né, que trouxe isso da Europa e implantou-se, então, o Instituto do Câncer Infantil, e a missão do Instituto sempre foi salvar vidas, né, trabalhar com crianças oncológicas, e que também já estão no processo de uma doença ameaçadora à vida, mas sempre com o propósito de salvar vidas, e que a gente tem o nosso mascote, que é o Leão da Coragem, né? Que está sempre atuante aí. E dentro de todo esse processo, lá em 2021, o Dr. Brunetto pensou que
E uma parcela destas crianças eles passavam pelo seu processo de tratamento, mas chegavam em um certo momento que se esgotava Sim. as possibilidades de cura. Uhum. O que se poderia fazer pensando nisso, né? Então, pensou-se, né, em já começar um movimento de trabalho, de trabalhar com cuidados paliativos pediátricos, e dentro disso surge em 2021, né, a Casa ICI, que é uma casa de cuidados paliativos pediátricos, que surgiu então em 2021 com uma doação, né, de pessoas físicas, né, e pessoas jurídicas, e dentro disso foi se feita a construção. Em agosto de 2022 a casa inaugura, né, e a gente, então, acaba tendo alguns entrelaços, porque a gente precisava de questões de documentações, enfim, e que daí, então, a gente passou ainda por um processo, né, para poder inaugurar a casa em si, né. Então, dentro deste processo todo, a Casa ICI também, ela é 100% SUS, porque a gente tem convênios com o Estado do Rio Grande do Sul e com o município, né? A Casa ICI, ela é considerada um hospice, né? Ou seja, é uma casa onde ela tem cuidados 24 horas, né? Ela é uma casa toda adaptada e tem uma ambientalização toda modernizada, né? Baseada com os hospices que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, né? É o segundo hospice da América Latina, então a gente tem aqui em Porto Alegre, fica num bairro residencial. A primeira, ela se localiza em São Paulo, né, em Barretos, mas ela é junto com um hospital. A nossa é totalmente separada, ela é fomentada pela ONG, ela também é junto com os convênios do Estado e do município, né, e então a gente ela é toda adaptada para estas famílias, são 3 suítes individuais, né, uma casa que traz todo um aconchego e eu acho que quando eu entrei lá em 2023 na Casa ICI, o enfermeiro, né, como enfermeiro e RT, né, a gente tinha toda uma construção para fazer, né? Sim. Tinha que se pensar em como a gente vai receber as crianças, o que a gente vai ter da regulamentação, sabendo que a gente tem que construir enquanto enfermeiro POPs, né, fazer todos esses procedimentos operacionais. A equipe, como é que vai ser a atuação, já tinha pré-estruturada, né, a gente fez adaptações, né, remodelou, e até que em janeiro a gente inaugurou, em janeiro de 2024, com a nossa primeira paciente, né, que veio com um diagnóstico já de um glioma de ponte, ou seja, um tumor que ele não é operável, né, que ele não pode ser biopsiado, que o tratamento realmente é só para manter uma qualidade de vida com uma radioterapia e, quando possível, um tratamento quimioterápico via oral, né? Dentro desse processo todo, a gente tem, eu digo que a Casa ICI ali é um grande coração. Um grande coração com 2 braços, porque tu entra para dentro da casa e tu não tem vontade de sair de lá, porque é um lugar aconchegante, um lugar acolhedor, né? A gente tem uma frase que é o slogan da casa, que foi criada pelo Instituto, o amor mora aqui, né? Onde mora o amor, né? Então, realmente é isso que a gente tenta passar para as famílias, né? E falando mais propriamente da experiência e dessa paciente que a gente recebeu, que foi a nossa primeira paciente lá em janeiro de 2024, né? Ela com um glioma de ponte recente diagnosticado, né? A gente teve um processo em que ela fez a radioterapia, estava em paliativo exclusivo, ela ganhou alta, foi para sua casa, para sua cidade, né? Mas sabendo que a gente saberia que ela regressaria para nós em algum momento, talvez. A gente criou um vínculo junto com a mãe, porque a gente sempre pensa, né, a gente trabalha com uma equipe multi, né, e dentro disso a gente tem todas as áreas trabalhando e atuando, né, e se vinculando à família, né, também pensando na criança e também pensando no próprio colaborador, né, que está ali juntamente com um grupo de voluntários que a gente tem, que atua dentro da casa e também no instituto, né.
Então, a gente teve o retorno dessa paciente, né? Que eu fiz uma vinculação muito boa, né? E falar como enfermeiro hoje e também como coordenadora, a nossa vinculação foi tão grande que ela me fazia ligações por celular. Agora, por último, mesmo já tendo perdido os seus movimentos motores dos membros inferiores e também não conseguia ter a fala ali, né, com uma disfagia, ela apontava para o celular para minha foto e pedia para a mãe ligar, né? Porque ela queria falar comigo e me ver. E quando ela me ligava, ela fazia com a mão assim, né? Porque ela queria me ver, ou ela queria ir lá para casa e CI, onde ela iniciou seu processo, né? Sim. Onde a equipe vinculou. E principalmente falar das crianças é um pouquinho emocionante para mim esse processo todo, né? Então, a gente teve agora na segunda-feira o óbito, né, dessa paciente, e que foi algo muito importante, assim, em se tratar de que a gente acolheu lá no início, né? Sim. E a gente teve, né, foi por escolha dela, né, né, retornar ali para casa, da mãe também, pelo acolhimento que receberam, por tudo que o Instituto proporcionou, né, tanto durante e após também, porque a gente também proporciona o processo pós-luto, que está dentro dos cuidados paliativos, né, e conseguir ver toda essa parte e vivenciar, poder dar todo esse suporte, como se a gente tivesse com o coração, mesmo que triste, né, com o coração assim apertadinho, mas cheio de amor e de acalento, assim, sabe? Porque foi algo muito especial pra gente, e eu digo pela equipe inteira, né, por todo o suporte que a gente teve, e para mim, pessoalmente, enquanto enfermeiro, foi uma vivência em que me marcou muito, assim, e eu aprendi com uma médica paliativista que diz, não é sobre preço e sim sobre valor, falar sobre paliativismo, né? Então, falar sobre esta paciente, né, em si, é algo que me toca muito sempre pela nossa vinculação. E a casa e é este processo todo, né? Falar dela, a gente levaria muito, muito tempo e muitas horas, né? Para poder dizer assim, olha, a casa, ela é realmente algo que foi através de uma luta muito grande, né? Para a gente ter hoje uma casa de cuidados paliativos pediátricos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E principalmente um hospice, onde oferece uma equipe multi, onde é totalmente 100% SUS, né? Com os convênios que a gente tem com o Estado e a Prefeitura, e que beneficia essas famílias, que grande parte são do interior, né? E que também a gente consegue pensar lá nos cuidados paliativos. Vamos deshospitalizar, né? Então, a gente conseguiu manter umas taxas de deshospitalização, porque todos esses leitos foram quase 100%, né? Em todos os meses ocupados por crianças que se beneficiaram, suas famílias se beneficiaram, as suas famílias que estavam no interior se beneficiaram, né? Porque é todo um suporte, é toda uma equipe e é todo uma união que se tem, né? Do Instituto para que a gente possa manter isso, e a perspectiva, sim, é de nós ampliar isso, né? Para que a gente possa multiplicar para outras cidades, e o Instituto vem fazendo isso, né, com essas questões, principalmente da oncologia pediátrica, né. Que trabalho lindo, né, Vitor? E tá autorizado a se emocionar, tá? Aqui no nosso videocast. Pra se segurar um pouquinho. Não precisa se segurar. Isso que, Joana, que o Vitor, né, fala, que se sente acalentado, é basicamente porque ele a equipe conseguiu fazer o que deve ser feito, né? Então, cumpriu o ciclo da vida, oportunizando dignidade à criança, à família, e quando esse ciclo da vida ele termina assim, né? A equipe, ela se sente
acolhida, confortável, Exato. né? Coração quentinho, Uhum. porque foi feito o que tem que ser feito, que hoje a gente vivencia outra realidade, né? Uhum. Então, não é feito tudo que precisa ser Verdade. feito, né? Até ele se Já chorando. emociona, começa a chorar, mas é uma maneira, assim, de expressão de que ele está feliz porque a equipe dele conseguiu Exato. fazer o que precisa ser feito. Eu sempre falo, assim, quando eu dou alguma aula, faço alguma palestra que eu falo, eu acho que cuidado paliativo tinha que ser igual à água potável, todo mundo tem que tomar, né? Uhum. Sempre, porque isso é básico, né? Uhum. E a gente vive numa realidade que isso parece que é para alguns, Uhum. né? Todos nós, em algum momento, vamos precisar de cuidados paliativos, porque provavelmente todos nós vamos ter alguma doença, né? Ainda mais como a Rosane disse anteriormente, né? Nós estamos envelhecendo mais, Exato. então teria que ser como água potável, todo mundo deveria poder tomar, né? Uhum. Então, se o ciclo da vida, ele inicia com dignidade, ele continua com dignidade e ele fecha com dignidade, os profissionais, eles não vão ficar, assim, estressados, porque o que estressa a equipe? Quando tu não sabe o que dizer quando tu entra no quarto, né? O paciente pergunta, e aí, eu tô bem? E tu sabe que ele não tá bem. Daí tu tem que dizer, não, mas vai ficar tudo bem, né? Uhum. Ou a familiar pergunta, e aí, será que amanhã, né, ele vai aliviar a dor ou vai parar com esse vômito, né? Que são os sintomas Sim. comuns, né? De doenças graves. E quando a equipe consegue falar a verdade e abordar esses sintomas de uma forma bem clara, não esconder isso da família e nem da equipe, Exato. termina assim como o Vitor disse, né? Toda a equipe se sente acolhida, acalentada, né? E daí tem uma emoção positiva, que eu acho que é assim que deve ser, né? Exato. Por isso que estamos lutando por isso, né? É promover um processo consciente, né, Kelly? Consciente, informado e empático Exato. desse processo do fim de vida, né? Da terminalidade. E eu já tô tomando a liberdade de colocar o Vitor à disposição e a Kelly também, para quem quiser saber mais, né, Kelly, sobre cuidados claro. paliativos, porque como a gente falou, né? A gente é um tema novo, né? A política tá aí novíssima, né? A política nacional. E queria que tu contasse um pouco da tua experiência lá em Santo Ângelo. E a gente tem uma curiosidade que a Kelly nos procurou, não lembro agora se foi 2023. Ano passado com certeza não foi. Se foi 22 ou 23, ela nos procurou para falar. Pandemia ainda, eu acho que não era pandemia. Acho que era, né? Para falar de navegação em enfermagem, que também tem relação aqui com cuidados paliativos. E a gente não sabia do que se tratava. Falamos com a Kelly, eu e a conselheira secretária Sônia Corradini, vamos entender o que é isso, né? E fizemos a live, foi muito bacana. Tá salvo, inclusive, pessoal, nas nossas redes, a gente transmite... Tá lá no YouTube e também com certeza tem no Facebook, no nosso Facebook. E foi muito bacana a live. Depois eu e a Kelly trocamos algumas figurinhas e a gente acabou falando de cuidados paliativos, né? Porque eu tava lendo um livro na época, a Kelly conhece a autora desse livro, enfim, porque fez um curso, né, Kelly? E queria que tu contasse, então, como é a tua experiência lá em Santo Ângelo, né? Porque daí que é interior, foco, né? Que é a gente interior. Está aqui em Porto Alegre. Eu moro no interior, 8 horas de Porto Alegre, E né? são adultos, né? São adultos. Que tu atende, são diferente do Vitor, diferente que do Vitor, que é crianças. com criança, né? Mas ainda fazendo um link da fala da Joana, eu sou muito inquieta com as demandas do cuidado. Então, essa demanda da navegação nós tínhamos o serviço implantado lá no nosso serviço de oncologia desde 2017, mas vinha, assim, uma movimentação porque não tinha uma especialização reconhecida. E eu ficava conversando com a nossa enfermeira navegadora lá, né? E que hoje a gente também faz navegação para cuidado paliativo, né? E eu ficava conversando com ela, mas não tem uma especialidade reconhecida? Mas eu vou mandar um e-mail para o Corém, eles devem ter como nos ajudar, né? E, incrivelmente, né, depois da live, né, que também eu lembro que a gente indicou uma pessoa específica que trabalha muito com navegação aqui em Porto Alegre. Ela continuou trabalhando com acho que era tipo uma câmara técnica de ensino, educação. Lembra que estava junto na live? Depois a gente teve um evento, né?
E graças a Deus, com esse processo que o Corém oportunizou, então para isso também que serve o Corém, para nos ajudar, né? Oportunizou e direcionou, eu acho que era alguém do Ministério da Educação, né? Lembra que era? Mas eu não acompanhei de perto, porque daí essa outra profissional que tinha mais experiência em navegação partiu daí. Foi aprovado. Hoje temos uma especialidade em navegação da enfermagem. Então, coisas que a gente pode também se mobilizar, não esperar sempre sentado, né? Acho que também é um processo que a gente deve lutar, né? Exatamente. Então, a navegação, ela é bem importante na oncologia, né, que a gente trabalha, né, Vitor? E a oncologia é uma área em que é onde se iniciou os cuidados paliativos, mas nós que estamos no cuidado paliativo tenta, assim, desmistificar isso, para que não fique achando que é só na oncologia, né? Porque hoje um paciente com insuficiência cardíaca se beneficia, um diabético descompensado se beneficia, então, mas na oncologia muita coisa acontece antes, porque há um incentivo grande na pesquisa, né? A oncologia avança muito. E nesses 22 anos, que, na verdade, eu fechei 22 anos em dezembro, né? Então, eu já estou para fazer bodas de prata esse ano. Nesses anos de oncologia, foi logo no início, assim, também trabalhei em UTI, trabalhei em pediatria, né, dentro do hospital, mas nesse início, assim, quando eu comecei na docência, eu comecei a me incomodar muito, porque os alunos não sabiam como lidar, né, o que falar quando um paciente estava muito doente, ou até mesmo quando o paciente morria, né, às vezes quando o paciente estava grave, estava assim, morrendo e não ia fazer nenhum procedimento, assim, né, de investir uma atuação de uma parada, eles fugiam, né, então eu sentia essa fuga do aluno, e eu, enquanto profissional, também, inconscientemente, fugia dos meus pacientes, quando eles não tinham possibilidade de cura, porque como a oncologia ela tem muita tecnologia, muita droga nova, a maioria dos pacientes se curam, né? Então é muito bom, é muito movimentado, é muito movimento a oncologia. Os pacientes vêm, se curam, vão, né? Então é muito potente nesse sentido, né? O tratamento. Mas tinha uma porcentagem de pacientes que não se curavam, e isso me angustiava muito. Daí vinha o adoecimento que o Vitor não teve nessa finalização, nesse fechamento de ciclo de vida que ele contou para nós, né? Já na minha experiência, eu adoecia, porque chegava um momento que eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha estudado, não tinha aprendido na faculdade. Então, eu fui aprender, fui estudar, né? Foi quando eu procurei a especialização de cuidados paliativos, foi quando eu fiz a formação de doula da morte. Então, assim, para mim entender o que acontecia com aqueles pacientes que não se curavam. Como que eu ia cuidar deles? Porque eu não podia abandonar eles, eu tinha um vínculo, né? Eu tinha dever de estar junto, né? Desde o início até o final. Então, nossa experiência lá é um serviço privado que atende pacientes adultos. Nós temos o serviço de cuidados paliativos ambulatorial, a enfermeira Daisy, que é responsável. Então, junto com o atendimento ambulatorial para manter, avaliar, né, se está tudo certinho com as medicações que ele vem tomando, se ele tem algum sintoma, porque doença grave em cuidado paliativo, como eu disse antes, cada semana muda, né? Tá bem essa semana, outra semana não consegue nem caminhar de dor. Não tá dormindo por causa da dor, tá com insônia. Começou com crise de ansiedade porque tem medo de morrer. Então, tudo é muito dinâmico, né? Então, no serviço lá, junto com o atendimento ambulatorial, com consultas, há também as visitas domiciliares, que têm nos auxiliado muito, porque às vezes a gente não consegue entender aquela demanda que está vindo. O paciente hoje tem uma dor aqui, amanhã já não é aquela dor, é uma outra queixa. Quando vê, assim, é algo assim, é uma dor total. O paciente não está dando conta e ali no ambulatório a gente não está identificando o que está acontecendo, né? Então, às vezes, cabe uma visita domiciliar que a equipe vai, às vezes pode ser enfermeiro, junto com o psicólogo, né? Ver quem é a rede de apoio, quem é o familiar que está responsável, como é a casa, né? Como o Vitor disse, toda feita, né? Remodelada, né? Às vezes com
com proteções no banheiro, então às vezes precisa adequar aquela casa, né? Então a visita ajuda nisso, né? Então nós temos o serviço de cuidados paliativos ali junto com quando implementamos o programa de navegação desde 2017. O que nós percebemos, né, com esse serviço de cuidados paliativos num serviço de oncologia? Que diminuíram as internações, né? O paciente conseguiu ser mais manejado dos seus eventos adversos em casa. Isso também faz com que o paciente, a sua imunidade seja protegida, não precisa ir no ambiente hospitalar, né? A gente está sempre fazendo abordagens com a família, precisa ter um cuidador específico. Então, isso aí faz com que, muitas vezes, vem no ambulatório, faz uma quimioterapia e vai para casa. É muito rápido, né? Sim. Muito dinâmico, então tu não cria esse processo. Então, o cuidado paliativo ambulatorial extensivo à visita domiciliar proporciona isso, né? Para você conseguir essas demandas serem sanadas. Então, nosso serviço já funciona um bocadinho de tempo, né? E na região é o único serviço que tem, assim, de cuidados paliativos. E outro desafio que eu tenho, além do serviço ali, é na docência, né? Na docência é desgastante, assim, o quanto a gente não tem uma disciplina para trabalhar, então tenta estar fazendo um evento aqui, chama alguém aqui para que aquele aluno escuta, né? Para que aquele aluno ouça da importância, para que aquele aluno entenda que não pode fazer uma conspiração do silêncio para a família, né? Que eu preciso falar o que realmente aquele doente tem, né? Qual é o prognóstico daquele paciente, porque colocando às claras a situação, claro, com acolhimento, né? Com amorosidade, tanto o paciente, a família e nós, equipe, vamos conseguir fazer um planejamento mais efetivo. Então, com o aluno é difícil, porque ele não aprende, então a gente tem que estar dando uma pinceladinha aqui, mas com a aprovação, né, da obrigatoriedade da medicina, né, a disciplina, né, na grade de cuidados paliativos, nós pensamos que é questão de tempo, né, conselheira, nós vamos ter também nas outras áreas da saúde, que é inerente e precisa, né, como água potável. Exato. Todo mundo tem que tomar. Eu achei maravilhosa essa tua analogia, como água potável. A gente já está, infelizmente, se encaminhando para o final aqui no nosso tempo. E antes de passar a palavra para o Vitor e para a Kelly fazerem as considerações finais, eu queria aproveitar um gancho da Kelly, que ela falou, eu procurei o conselho, e o conselho me respondeu, né? E eu queria que a conselheira desse enfim, falasse sobre esse papel, né, ativo do conselho, né? Quer dizer, os profissionais nos procuram e a gente, sim, de uma forma ou de outra, vai dar uma resposta para essa demanda ou encaminhar essa demanda. Temos aí, né, conselheira, as nossas câmaras técnicas aí, estamos agora com 9, né, câmaras técnicas, incluindo temas novos de diversidade, inovação e empreendedorismo, né, de estética, de PIX, enfim, né? Temos aí 9 câmaras. Queria que tu falasse brevemente, conselheira, desse processo, né? Ou seja, estamos de portas abertas, o conselho está de portas abertas para esse profissional. Como que ele pode nos acessar, né? Qual é o caminho? Tem mais de um, né? Mas quais são os caminhos? Acho que são muitos os caminhos. Acho que eu estava tentando olhar o nosso pano de fundo aqui, né? É o nosso slogan, né? Nessa gestão com você pela enfermagem. E é junto, né? O conselho quer estar de portas abertas e nós precisamos ser provocados. Eu acho que o exemplo que a Kelly está trazendo, né? De uma inquietação com o profissional, e é importante que os profissionais saibam disso, que o conselho de enfermagem, ele tem na sua missão principal a fiscalização, né? Mas para além disso, antes disso, junto com isso, não sei né? Tudo junto, misturado, nós temos um desejo de sermos propositivos, educativos e estarmos olhando para as necessidades. Ao olhar para as necessidades da categoria, a gente responde ao anseio da população. Exato. A gente protege tanto o profissional e ao proteger o profissional a gente está protegendo a população. Então, os profissionais nos provoquem nesses temas que precisam ser melhor aprofundados, que a gente precisa formular
regulamentar o cuidado. Nós temos tantas áreas que nós fizemos, e como eu disse antes, né, a gente está em todos os espaços, e nós fizemos ações e práticas de cuidado que em muitas áreas a gente não tem regulamentação suficiente. Então, quem está trabalhando, que sabe o que precisa, tem que provocar o conselho, através da ouvidoria, através de um e-mail para o gabinete do conselho, para a secretaria, para as câmaras técnicas, pelas redes sociais, né, Joana, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, assim, se coloquem, né? Quando a Kelly traz o exemplo da navegação, que é um tema novo também, relativamente novo, né? A gente falava lá atrás em transição do cuidado e essas coisas, e é muito importante o que ela traz, que eu acho que é outro papel que o conselho pode ajudar a fazer, da gente conhecer os diferentes lugares e o trabalho do outro. Que a enfermagem se fortalece na medida em que ela conhece os diferentes papéis e valoriza o trabalho do outro. Quando ela diz assim, a gente estava lá no ambulatório, mas precisa ir olhar onde é que o paciente vive, né? Eu sempre disse isso muito na urgência, né? Se a gente sabe como as pessoas vivem, a gente sabe que o maior número de acidentes com pessoas idosas é a queda, e queda da própria altura, não é nem uma queda muito importante, né? É só cair do degrau da escada, descer a calçada, e essa pessoa vai parar num centro de trauma. Então, a gente poder olhar para a cidade, para a casa das pessoas, com esse olhar cuidadoso. Então, acho que essa característica que é peculiar à nossa profissão, de fazer as junções. Então, na medida em que os profissionais respeitam o trabalho da atenção primária, do hospital, né, do cuidado paliativo, da urgência, da atenção domiciliar, que a gente conhece, obviamente que a gente não trabalha em todos os lugares, mas minimamente conhecer o trabalho do outro, a gente tece redes e redes de proteção da nossa profissão. E para o conselho é isso, bater na porta, problematizar. Não pensar que o conselho só serve para cobrar anuidade, que é o que aparece, né, em todas as críticas, né? Essa é uma função, sim, porque isso protege o exercício profissional, né? E isso é fiscalização e protege o exercício profissional. Mas nós queremos formular, regulamentar, estabelecer diretrizes que protejam o trabalho da enfermagem. A gente está fazendo isso através da constituição de câmaras técnicas, né, em áreas que antes nós não discutíamos, e nós temos tantas outras. E nós podemos ser provocados para isso, e quem sabe da dor é aquele que sente lá no seu, né, na sua região, no seu lugar. Então, façam isso, e nós estamos de braços abertos, né, com a enfermagem para poder tornar a nossa enfermagem gaúcha mais forte, mais fortalecida. A gente ouve muitos elogios sobre os profissionais de enfermagem no Brasil afora, né, e nós queremos seguir nessa perspectiva, né, de nos tornarmos cada vez mais potentes para poder cuidar das pessoas que dependem da gente. Né? Exatamente. Então, é botar a boca no trombone, né, e solicitar, demandar. A gente tem resposta para tudo? Não, infelizmente a gente não tem, como em todos os espaços da vida, né, mas a gente vai buscar, né, até para dizer, olha, isso não é possível num determinado espaço de tempo, mas a gente com certeza vai acolher e vai navegar por aí para tentar achar, né, a resposta e construir as pontes, porque é isso, né? Exatamente. A gente vem de lugares diferentes, estamos aqui conversando e, né, com a cabeça fervilhando ali para a gente colocar outras ideias em prática. Acho que a academia tem um papel importante, né, Kelly, da gente ensinar as pessoas. Vocês falando, eu estava rememorando lá atrás, assim, quando eu era uma jovem enfermeira, né, que eu trabalhei há pouquinho tempo atrás, né, uns 40 anos atrás, onde eu trabalhei na época, no início da AIDS, que era o fim, o diagnóstico dava o fim. E eu me perguntava isso uma vez, eu disse, eu não sei o que dizer para os pacientes, porque eu não podia dizer, quando o paciente me dizia, eu vou morrer, e eu ficava pensando, o que eu digo? Não. Tenha fé que vai te curar, não podia dizer isso, né? Nem dizer, bom, então vamos nos preparar. Eu não sabia o que dizer, eu não fui ensinada. E assim, 40 anos depois, eu segui sabendo que a gente ainda tem dificuldade, assusta um pouco, né? Mas a gente tem que perseguir, né?
perseguir as coisas para tentar superar isso e preparar as pessoas para que a gente tenha. Quando a gente tem transparência e verdade, né, até de não saber dizer, olha, eu não sei o que lhe dizer, às vezes é uma boa resposta, né? Sim. Porque a gente não sabe tudo, a gente não sabe como lidar com todas as situações, mas para isso a gente vai até instrumentalizar os profissionais para poderem dizer, né? Sim. Tem que se preparar e tem que vencer esses desafios. O conselho está aí, de portas, ouvidos e janelas abertas. Está aberto. Devido ao avançado do nosso tempo, porque a gente conversou bastante, ainda tem muita coisa para conversar, a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre cuidados paliativos, sobre a enfermagem dentro desse contexto. Eu queria só que o Vitor e a Kelly dessem a sua saudação final e já agradeço novamente pelo tempo e disponibilidade de vocês, por estarem aqui com a gente hoje e debatendo um tema tão importante, né, que se relaciona com tantos outros, né, a gente tá falando de cuidados paliativos, mas a gente falou de muitas outras coisas aqui. Então, Vitor, a tua saudação aí final do nosso videocast. Eu, primeiramente, agradeço ao conselho, ao convite, né, em estar aqui, em partilhar com vocês, né. Acho que a tua fala trouxe bem, né? Acho que o cuidado paliativo ele vai estar entrelaçado em todos os âmbitos, em todas as redes de atenções, em tudo que a gente for falar em relacionado à enfermagem, a gente vai tocar, sim, no cuidado paliativo e acho que sirva... possa servir muito para os profissionais da enfermagem, né? Que também se estenda para os demais profissionais e para a população um pouquinho do que a gente trouxe, que ainda é muito já, né? Poder fazer a busca e buscar o conhecimento para desmistificar esse tabu, e eu ainda trago como tabu a questão dos cuidados paliativos, né? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Espero que a gente possa disseminar e conseguir, né, bater de porta em porta para a gente poder conseguir instituir a política, né, e as equipes que são necessárias, porque tem tantas pessoas necessitadas precisando, né, de um olhar mais humanizado, integrado em relação aos cuidados paliativos, né, seja do início até a pessoa idosa, né. A todos os ciclos, né? Sim. Porque eu volto a dizer, todos somos paliativos e vamos ser em algum momento, né, Kelly? Vamos ser paliativos em algum momento. Exato. Obrigada, Vitor. Kelly? Agradecer, eu acho que hoje é um dia muito feliz para a enfermagem e me sinto muito privilegiada em poder estar aqui junto com aquele conselho que nos orienta, que nos defende, né? E sou também muito feliz por ser enfermeira, mesmo acreditando e sentindo na pele de muitos anos na enfermagem o quanto nós temos uma profissão desgastante, mal reconhecida, mal remunerada, mas continuamos firmes, né? Horas o enfermeiro é um leão que defende com unhas e dentes o cuidado, horas é um militar que audita rotinas e processos, né? Então nós somos aí, por vezes, somos multifunções, porque temos que estudar, né, cada pouco algo novo, porque vai surgindo e nós precisamos implantar nos serviços que estamos. Então, quando dizem assim, enfermeiro tal, é o gestor de tal, penso assim, não, tá perfeito, esse deve estar funcionando, né? Então, assim, é muito visível o quanto o enfermeiro é proativo, né? Relacionando, às vezes, com outros profissionais, né? Eu acho que a gente sempre sofreu desde o início e aprendeu a lutar, né? Então, a gente está sempre tentando melhorar o processo. E em relação ao cuidado paliativo, né? Quem nos assiste, quem nos escuta, né? Leia, estude, né? Existem muitos cursos gratuitos na plataforma do UnaSUS. Temos aí mais de 3 cursos em cuidados paliativos, entre outros, né? No portal da educação também, até na página do Corém,
disponíveis, né, cursos que podem nos capacitar, nos habilitar, né, enquanto cuidadores em cuidados paliativos, e se você se sente assim chamado a essa temática, acha que tem interesse, né, em trabalhar nessa área, procure se especializar, se preparar e entenda o cuidado paliativo, né, acho que vai ficar aqui como frase, né, como água potável, todo mundo tem que tomar, né, então a Rosane trouxe algo que inquieta ela, que há 40 anos atrás, né, ela... Sim. Já sentia essa necessidade e hoje nós ainda sentimos, porque vivemos num país em que culturalmente isso não é rentável, isso não precisa olhar para isso comparando outros países, né? Isso já existe há mais de 30, 40 anos, né? Mas muito obrigado mais uma vez ao Cafezinho com a Enfermagem, a Joana, a companhia maravilhosa do Vitor, a conselheira Rosane, foi um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada. Gente, foi um prazer conversar com vocês e, acima de tudo, aprender com vocês, porque eu sempre digo que eu aprendo diariamente com vocês na enfermagem. Já sou um pouco, me considero de coração, porque já estou há quase 11 anos trabalhando no conselho, na comunicação do conselho. Então, chegou o fim, gente, mais uma edição do nosso videocast. Como eu falei lá no início, foi o nosso segundo videocast de 2025, a gente está muito feliz, porque são os nossos primeiros videocasts. Agora a gente tem unido aí o áudio e o vídeo, você pode só nos assistir, pode até botar no mudo, ficar vendo a gente, mas escuta. Pode só nos ouvir nas plataformas de áudio, nos segue nas redes sociais, e só reafirmando o que a conselheira Rosane falou, nós, como diz o nosso slogan, estamos com você pela enfermagem. Então o conselho está de portas abertas e tudo que a gente produz, todo o conteúdo que a gente produz, como esse videocast, é para informar, é para esclarecer e é sim para mostrar que a gente está aberto e está disponível para a enfermagem e também para a sociedade. Então a gente se vê em breve num próximo videocast. Obrigada por ter nos visto, por ter nos escutado. Compartilha, curte, manda para os amigos. Depois vai ter cortes aí do nosso videocast nas redes sociais também. Compartilha e manda para os amigos, para os colegas. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.